Meu nome é Edith Kravulski, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Psicologia. Eu sou coordenadora de ensino do Departamento de Psicologia. Eu me vinculo à área de Psicologia Organizacional e do Trabalho e uma das atividades que eu desenvolvo nessa área já há muitos anos é a supervisão de estágios, que consiste em orientar para a prática de inserção no mercado de trabalho no campo da psicologia das organizações. A maioria desses estágios tem se desenvolvido já há muitos anos em contextos organizacionais juniores. Eu considero que empresas juniores são excelentes iniciativas acadêmicas. Esses espaços organizacionais, eles proporcionam uma série de aspectos que valorizam e que qualificam sobremaneira a formação acadêmica dos estudantes. Eu gostaria de apontar alguns desses aspectos que vão ressaltar a importância da empresa júnior nessa formação. Um primeiro aspecto que denota a importância da empresa júnior na formação acadêmica do aluno é a questão de que a empresa júnior é uma iniciativa que possibilita aos estudantes a realização de atividades extraclasse. Essas atividades extraclasse ou extramuros, como diz a literatura, ela é apontada como uma atividade que complementa e que adiciona conteúdos e aprendizagens ao processo de formação acadêmica. Ao experimentar essas atividades, os estudantes conseguem perceber mais claramente a importância do seu curso no conjunto dos fazeres dentro da inserção social. Os estudantes trabalhando nos espaços juniores conseguem ter mais clareza quanto à escolha do curso que eles fizeram. Então, eles podem refutar ou confirmar a escolha pelo seu curso. Um outro aspecto ainda importante é que o espaço júnior possibilita esse contato mais precoce com a prática, com o que os alunos chamam de colocar a mão na massa. Então, os alunos que trabalham numa empresa júnior, os alunos que trabalham em uma empresa júnior, eles têm a oportunidade de vivenciar experiências, de vivenciar aprendizagens que muito provavelmente apenas o espaço da sala de aula não poderia proporcionar. E este é um aspecto importante que nos indica o mérito de uma empresa júnior na complementaridade da formação desse estudante. Um outro aspecto bastante significativo a ser ressaltado, que nos indica o mérito de uma empresa júnior na formação estudantil, é que as empresas juniores, elas se constituem em ambientes que para muitos estudantes representam a sua primeira experiência concreta de trabalho. Por que isso é importante? Porque ter uma primeira experiência de inserção laboral em uma sociedade onde o trabalho é um valor central é muito significativo. Muitos estudantes, pelo fato do seu curso ser integral ou semi-integral, não tem oportunidade de exercer atividade laboral durante a sua formação acadêmica. Então, a vinculação com um espaço júnior representa essa oportunidade de vivenciar uma relação de trabalho com diversos requisitos que o mundo do trabalho exige dessa pessoa. E nós vivemos em uma sociedade onde o trabalho é central. Por que essa aprendizagem em um contexto júnior é particularmente importante? Porque na atual sociedade, a maior parte do trabalho a ser desenvolvido é trabalho a maior parte do trabalho que é desenvolvido é trabalho desenvolvido em contextos organizacionais. Então, o contexto organizacional júnior acaba sendo um protótipo
dessas experiências que o estudante, ao se tornar trabalhador, vai necessitar, algumas experiências e algumas habilidades que lhe vão ser exigidas posteriormente. É importante ressaltar também que a inserção de estudantes em empresas juniores acaba sendo, com muita frequência, um caminho sem volta, no sentido de que os estudantes permanecem vinculados à empresa júnior durante 1, 2, 3, às vezes 4 semestres. Dessa inserção, os estudantes já vão para os seus estágios, já vem a sua formatura e dali eles já partem para aquilo que a gente chama de processo de inserção profissional. Então, é bastante importante essa experiência concreta de trabalho, esse convívio com o trabalho, as responsabilidades que o trabalho engendra, vivenciar os conflitos que aquele trabalho em equipe exige, eventuais dificuldades que os estudantes enfrentam de conciliar os seus compromissos acadêmicos com as exigências da empresa, no que se refere a horários, no que se refere a compromissos com o cliente. Enfim, tem uma série de aspectos que comparecem nessa experiência concreta de trabalho proporcionada pelo espaço júnior, que são de fundamental importância na perspectiva de complementaridade da formação acadêmica. Um outro aspecto bastante significativo no que se refere ao mérito de uma empresa júnior é o fato de que as empresas juniores são iniciativas que são voltadas à aprendizagem de algumas habilidades que geralmente elas não são focalizadas ou são muito pouco focalizadas na academia. A academia, em muitos cursos, tem o predomínio de conhecimentos teóricos e acaba trabalhando pouco, desenvolvendo pouco nos estudantes habilidades como o trabalho em equipe, a iniciativa, a proatividade, a gestão do tempo, a habilidade no trato com a clientela, o próprio empreendedorismo, embora a temática do empreendedorismo com frequência suscite algumas polêmicas. Então, o aprendizado dessas habilidades indubitavelmente prepara esse estudante de uma maneira diferenciada para a inserção posterior no mercado de trabalho. A gente tem visto o quanto que muitas empresas sênior, ao realizarem os seus processos seletivos, têm destacado, muitas empresas, na realização dos seus processos seletivos, destacam de maneira diferenciada a experiência de inserção na empresa júnior durante a vida estudantil de candidatos a seus postos de trabalho. Então, esse é mais um aspecto que a gente tem percebido como nós pudéssemos dizer que esse estudante que durante a sua formação acadêmica, em algum momento, se vinculou a um espaço júnior, é como se ele tivesse, de fato, desenvolvido um diferencial que vai auxiliá-lo depois no seu processo de inserção profissional. E aí a gente pode pensar o quanto que esse processo de inserção profissional, ele é, digamos, uma condição a qual nós todos, de certo modo, estamos fadados ao concluirmos a nossa formação acadêmica, né? A gente pode pensar que todos os estudantes, de alguma forma, se dirigirão ao mercado de trabalho em algum momento após a sua vida estudantil. E é nesse aspecto que a participação em uma empresa júnior pode se constituir em um diferencial. Acho que é importante também a gente destacar algumas peculiaridades do contexto das empresas júniores enquanto contexto organizacional. Porque, o que tem naquele contexto organizacional que possibilita ao estudante essas vivências de uma maneira tão significativa? A gente poderia citar algumas características desse contexto que eu considero, quando a gente compara, por exemplo, a empresas sênior, eu considero que são características bastante peculiares.
Por exemplo, as empresas júniores, elas podem exercer uma flexibilidade na sua estrutura organizacional. Um outro aspecto é que os processos decisórios de uma empresa júnior também eles podem ser, e via de regra são diferenciados, são processos decididos na maior parte das vezes em reuniões, em momentos colegiados, então são decisões tomadas geralmente de uma maneira bastante democrática. Um outro aspecto é que o tempo de permanência dos estudantes na empresa acaba sendo curto, então é da natureza das empresas juniores a rotatividade de pessoas, o que possibilita então o convívio com muitas diferentes pessoas. Um aspecto importante é que a maioria das tarefas que uma empresa júnior proporciona, ela é desenvolvida em equipe, então o aprendizado do trabalho em equipe para conciliar as diferenças que as pessoas trazem, né, das suas vivências, da sua formação, dos seus valores, da sua cultura, isso enriquece muito essa experiência. Geralmente o ambiente físico das empresas é pequeno, o convívio entre as pessoas, até em decorrência desse ambiente físico tão pequeno, ele acaba sendo muito próximo. Os estudantes estão ali. A empresa júnior, ela tem, ou deveria ter ao menos, como um dos seus valores principais, a aprendizagem dos seus integrantes. Então, os estudantes que ingressam nesse espaço organizacional, eles, via de regra, são estudantes inexperientes, que pouco ou nada frequentaram o trabalho anteriormente e muitas vezes até mesmo imaturos, até porque são estudantes muitas vezes muito jovens, que estão recém-ingressando na universidade. Isso também é uma característica bastante própria dos contextos juniores. Um outro aspecto importante, característico do contexto júnior, é o fato de que todos os processos a serem desenvolvidos na empresa são constantemente planejados e avaliados. É notório em todas as EJs toda a dedicação que os estudantes têm nos seus planejamentos estratégicos anuais ou semestrais. Então, essa preocupação com o planejamento, com a avaliação, com o pensar o trabalho que está sendo feito é um diferencial desse espaço organizacional. Há tempo para fazer esse planejamento, há tempo para fazer essa avaliação. Enfim, me parece que tem, então, uma série de características que, mesmo quando a gente compara uma empresa júnior com uma empresa lá fora, a gente constata facilmente o quanto a empresa júnior é meritosa no sentido de várias características que dela fazem parte e que contribuem sobremaneira para a aprendizagem, para o crescimento, para a formação acadêmica dos estudantes.